aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Roda 10, exatamente às 3h15 da tarde do dia 24 de agosto de 2022. Hoje, recebendo Cassiana Costa, que é professora de um colégio, inclusive, bem pertinho aqui da casa de Roda 10, cidade de Alagoas. E ontem a gente conversou bastante sobre pedagogia. Vamos continuar essa linha de pensamento, conversando sobre escola, sobre o ensino, esse estudo, eu acho muito bacana a gente trazer também o estudo do ensino público, desse ensino que traz mais a periferia, que traz mais o jovem, traz o real, a realidade de um povo que a Casa de Roda 10 já faz muito bem, está na Barra do Ceará e mais a periferia, crianças e jovens aqui do entorno. Então, Cassiana, muito obrigado pela presença, por conhecer o nosso espaço. A gente espera realmente que essa parceria entre a educação que a casa tem e a educação que a Cassiana faz hoje em dia, ela aconteça de uma forma assim muito bonita. E pra gente conversar sobre tudo isso, nós temos ali o João Lucas, Pedro Linhares e eu, Yamanduca Paulo. Bom, seja bem-vindo à rádio, à casa, mas conta pra gente por quê? Por que optar por matemática, professora de matemática e por professora de pedagogia? Enfim, são duas escolhas muito complicadas, complexas. Conta pra gente como foi que aconteceu. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite que me foi feito. Estou muito feliz em estar aqui. Fiquei muito surpresa com o ambiente. Eu não conhecia, eu conhecia por fora e não imaginava que fosse tão belo e tão espaçoso e tão cheio de coisas surpreendentes, assim, cursos, tantas oportunidades. Então, realmente, eu não fazia ideia em relação a isso. Bom, em relação à minha escolha quanto à matemática, eu sempre gostei de matemática. Eu sempre gostei de biologia, eu fiquei muito indecisa entre as duas. Sim. Mas matemática sempre foi algo que eu gostei, eu gostava de... Eu via a matemática como um mistério a ser desvendado. Então, quando eu pegava uma questão de matemática que eu tinha dificuldade para fazer, eu não via como algo desmotivador. Eu via era como um mistério, como algo que eu tinha que procurar a solução. Então, essa minha curiosidade fez com que eu fosse realmente me apaixonando pela matemática. E quando eu ingressei na faculdade, muita gente dizia assim, poxa, você tem pontuação que dá para nutrição, que dá para enfermagem. Vai fazer matemática? Porque no meu caso, meu curso não envolve pedagogia, foi realmente matemática. Eu sou formada em matemática. Um bacharelado? Eu fiz licenciatura plena em matemática. E aí eu optei realmente porque eu queria a matemática. Difere, né, da pedagogia, tanto que eu já sabia que eu ia ingressar na sala de aula, não com as séries iniciais e tudo, que seria esse desafio de pegar pré-adolescente, adolescente, mas sempre foi esse o meu objetivo. Então foi assim que começou uma paixão. Mas e aí, como é decidir realmente optar pela pedagogia? Você começou com a matemática, com o amor aí a desvendar-se. Mas como foi entrar numa sala de aula? Como foi a escolha de ser professora? Bom, eu não me imaginava como professora quando eu era criança ou adolescente. Tive aquela fase de trocar de profissão várias vezes. Hoje quero ser médica, amanhã quero ser odontóloga. E quando eu fui fazer minha inscrição para o vestibular, eu disse, não, eu vou fazer para algo que eu goste. Eu sempre ensinava, assim, reforço, eu brincava de escolinha quando criança, e eu gostava de ensinar, né? Então, eu disse, foi quando eu parei para pensar, eu tomei a decisão de que eu queria ser professora. Mas de quê, né? Aí veio a dúvida entre biologia, que eu gostava muito de biologia, química também, que era uma paixão, e aí eu optei por matemática. Depois eu fiz química, viu? Que legal! Mas eu optei inicialmente por matemática. A universidade, dentro da universidade, você não tem ideia do que é realmente uma sala de aula no nível básico, né? Você não tem essa ideia. Então, eu comecei na universidade, no segundo semestre, eu já fui para a sala de aula. E ver aí o desafio. Você não sai da universidade, ainda mais eu que ainda estava no meio do curso, digamos assim, no começo, né, segundo semestre, preparada para enfrentar a sala de aula, não. Você aprende com o tempo como vivenciar a sala de aula. E o que é essa sala de aula, para a gente entender? Eu acho que a sala de aula é um espaço de transformação, de troca. Quando eu entro na minha sala de aula, eu entro sabendo que eu estou embarcando numa viagem que eu não tenho a noção de como será.
porque cada sala de aula é única, cada dia é único. Você vive uma experiência naquele dia com a turma, no outro dia já é outra experiência. E é um espaço de aprendizado não só para os alunos. Eles sabem disso, eu digo isso para eles. É um espaço de troca. Eu aprendo muito com eles, muito mesmo. Não só na minha disciplina, porque às vezes até na minha disciplina eu explico uma coisa e um deles diz assim: professora, eu fiz desse jeito. E aí eu olho e digo: oh, realmente é uma saída boa e interessante que eu não havia pensado. E eu internalizo aquilo. Mas é um espaço de troca de vida mesmo. Eu aprendo muito com meus alunos. Isso é muito bom, a gente sabe da importância dessa interação. E conta pra gente como foi a sua primeira interação com esses alunos, entrando na sala de aula, tendo esse choque, esse baque do que realmente é a realidade. Minha primeira sala de aula em escola, porque eu já tinha dado aula em projetos, mas outra realidade, foi numa sala de primeiro ano do ensino médio. Eita, já começou assim? Uma turma da tarde complicadíssima. Porque eles eram alunos de uma escola particular de bairro, mas uma escola muito, assim, muito periférica, então eram meninos que tinham alguns problemas, estavam lá com bolsa de estudo, estavam lá por conta de alguns projetos, e eles eram muito difíceis. E quando eu entrei, eu era muito nova, então veio aquela história de me testar, né? Deles testarem, deles fazerem bagunça, deles começarem a tirar minha paciência, mas eu sempre gostei muito de conversar. Então eu fui conversando, eu fui mostrando para eles que eu não era uma inimiga, que eu era uma aliada, que eu não estava ali pensando em mim, eu estava ali pensando em nós. E a gente acabou criando um vínculo. Inclusive, eu tenho contato com alguns deles até hoje. Que legal. Sabe, assim, era lá no Mucuripe, muitos foram embora, muitos partiram para a parte desse trabalho mais ligado a mar, alguns foram ser pescadores, que já era a profissão do pai, outros abriram pequenos comércios ligados àquela área ali no entorno da beira-mar, e eu tenho contato ainda com alguns deles. E como é, sabe, essa coisa da profissão, da pedagogia, da professora, de mudar a vida de pessoas, de mini pessoas que vão aí chegar em vários caminhos diferentes? Eu sempre digo assim, a gente não muda, né, a vida do outro, porque essa mudança tem que ser partir de você, né? A gente aponta caminhos. A gente aponta os caminhos e direciona, mas a escolha do que vai seguir ou não é sua. Mas a gente está ali com aquele papel de estar apoiando, de estar apontando, de estar alertando para alguns caminhos que não são tão seguros, e de estar torcendo mesmo para que as escolhas certas sejam feitas. Mas a mudança parte de cada um, é individual. Nosso papel é apontar o caminho e orientar, né? Orientar e estar do lado, ajudando nessa jornada enquanto está ali perto da gente, né? E como é que você faz isso hoje em dia? Bom, em termos da matemática, você sabe que é uma disciplina que os alunos têm muita dificuldade, né? Então, eu sempre gosto de mostrar para eles que, mesmo que não se saiba 100% da matemática, o que ele aprender já é uma vitória. Então, o meu primeiro passo para apontar esse caminho é mostrar que, independente das dificuldades que ele tenha em relação à disciplina, ele é um vitorioso por estar tentando. Legal. Que é uma maneira de aumentar a autoestima, de fazer a pessoa não se sentir desacreditada, porque a gente às vezes acha que aquela nota baixa é só uma nota baixa. Nem sempre a pessoa que está recebendo aquele resultado encara daquele jeito. Então, nossa, sim. Né, muitas vezes eu já vi colegas meus em sala chorando, assim, desesperadamente, porque tiraram notas baixas e falando: ai, eu não sei de nada, eu sou muito burra. E, tipo, é uma coisa que pesa muito. Impacta a vida, impacta as decisões que ele vai tomar e até como ele se enxerga na capacidade. Então, o que eu faço? Eu sempre digo a eles: vocês não são só uma nota. E sempre eu explico: ó, você ganhou esse 3, mas olha como você melhorou, você antes tinha ganho 2. E olha, essa sua dificuldade aqui, nessa disciplina, não significa que você não seja capaz de alcançar seus objetivos, que você não seja capaz de conseguir. E eu sempre busco o diálogo, assim, de todos os momentos. Não só, às vezes alguns me procuram, estou explicando a matéria, terminei, para conversar sobre coisas pessoais. Eu sempre procuro escutar.
sabe assim? Então a gente tem essa parceria não só na disciplina, mas na vivência do dia a dia, ao ponto de alguns até perceberem quando eu não estou bem, chegarem e dizer: professora, a senhora hoje não está legal, né? E isso também para mim é muito importante, saber que eles me notam não só como professora, mas como ser humano, como alguém que tem problemas também, e que eles veem que a gente pode fazer essa parceria, de fazer essa troca de vida mesmo. E como é lidar com isso quando você traz uma turma de ensino médio, uma turma que está nesse período realmente bem intenso da vida? Como é você olhar para essas pessoas, vivenciar essas pessoas dia a dia? Tem dias que é bem difícil, Imagino. porque adolescente tem a questão hormonal. O primeiro passo é você não achar que é uma coisa pessoal, porque a questão hormonal, muitas vezes ele tá naquele pico, ele fala mais alto, ele chega até a ser grosseiro. Então você tem que ter muito jogo de cintura, respirar fundo, porque às vezes você também não está bem, né? E você é o adulto ali na história. Então você tem que ter na sua cabeça, assim, você não vai trazer os seus problemas para dentro da sua sala de aula, mas que muitas vezes eles vão trazer o problema dele para dentro da sala. E você vai ter que saber conduzir isso da melhor maneira. Às vezes você acha que vai ter um momento de ser mais grossa, às vezes você até em forma até inconsciente, um pouco grossa com eles, ou até muito grossa, né? Porque a gente também tem nossos momentos de erro, é gente, né? Mas é saber chamar depois, conversar, ter se teve erro da parte do professor, da parte do aluno, pedir desculpas, saber dialogar. E entrar em sala sabendo que cada dia, como eu disse, é uma novidade, é uma viagem que eu não sei como vai ser, e que naquela viagem vai ter os contratempos, vai ter os momentos que você vai respirar fundo, que você vai... Ei, meninos, fica aí que eu vou dar uma saidinha para beber água, mas é para você dar aquela respirada, voltar e conduzir de cabeça fria aquele barco que está na sua mão, digamos assim. Você trouxe, só para complementar, uma coisa que é bem real, que é essa coisa da dificuldade de matemática para muitos alunos. E eu queria trazer com vocês como é essa relação de vocês com a matéria, ou com, enfim, a matemática específica? A matemática, porque a gente está aqui com uma professora de matemática, Cassiana, que vai tirar todas as dúvidas e vai nos ajudar aqui hoje. E aí, Pedro? Olha, até o 9º ano eu gostava muito de matemática, só que quando chegou a pandemia, primeiro e segundo ano, eu fiquei muito assim por cima da matemática, acabei não entendendo muita coisa. Aí hoje eu gosto da matemática, mas tem algumas coisas que eu não entendo e eu... É isso. E como é que a gente pode trazer esse estímulo? Ele falou que a pandemia realmente estimulou muitas pessoas. Cassiano, como é que você pode ver essa volta da educação? É porque a gente tem muitos furos. Eu não sei fórmula de Bhaskara até hoje, porque eu perdi o 9º ano. Isso. Eu perdi meu 9º ano. Vai te acompanhar pra sempre. Pois ele ainda tá lá atrás, porque eu perdi meu 9º ano. E pra eu voltar, Pitágoras, Bhaskara, essas coisas que são muitas matérias de 9º ano, eu perdi. A pandemia me estimulou. Hoje em dia eu tenho medo, porque na geometria eu uso isso, em qualquer outra área da matemática eu ainda tô usando isso. Na física você vai chegar, tem física, que vai precisar usar. Física já é outra matéria. Vamos falar da matemática. Como é que a gente pode driblar tudo isso? Olha, em relação à fórmula, que ele falou assim, não sei fórmulas, algumas coisas da matemática você não precisa de fórmula. Você não precisa decorar a fórmula. Eu sempre mostro para os meninos mais de uma saída, naquilo que tem mais de uma saída. Porque realmente tem alguns assuntos da matemática que você está amarrado ali a entender aquela fórmula. Esta volta foi bem complicada. Como eu disse, a maioria tem dificuldade de matemática. E passar esse tempo ou no online, ou alguns até sem aparecer no online, parados realmente, foi como começar do zero. Começar do zero mesmo. Dificuldades com divisão. Não vou botar nem fórmula, não. Vou botar com básico. Subtração. Adição quando envolve decimais. Eu choquei agora. Eu fiquei impressionado. Eu também. Sabe assim, muita gente vem apresentando essas dificuldades. Porque imagina, a maioria desses meninos, né, tiveram até o 9º ano presencial. Aí o 1º e o 2º ano completamente online.
Alguns não entravam para as aulas online, ou entravam, mas não tinham aquele suporte da aula presencial. E aí, quando nós retornamos no terceiro ano, quem já tinha dificuldade e por estar em casa já não se sentia tão incentivado a buscar sanar essas dificuldades, voltou com mais dificuldades ainda. Então, o que a gente está fazendo é um trabalho de base, ver o assunto, mas sempre fazendo uma revisão. Se o professor está fazendo uma divisão ali, por mais simples que seja, não precisa colocar o resultado direto. Por que não armar a conta, fazer com eles? E aí entra também os projetos. Por exemplo, na nossa escola, a gente tem curso preparatório para o BMEP, onde essa matemática é trabalhada do básico ao nível mais elevado. Nós temos o professor Tiago, que oferece o curso preparatório para o BMEP. Nós temos o voltado ao Enem. O professor Tiago. Professor Tiago. Que legal. Aí nós temos curso voltado ao Enem, tem uns projetos de pesquisa também. Então, assim, eles têm vários suportes. Eles não necessariamente têm só a sala de aula, né? E aí também tem essa dificuldade na parte do português, né? Que, embora seja mais fácil para a maioria, mas tem determinadas dificuldades como a redação. E a gente tem laboratório de redação. Isso é muito importante. A nossa biblioteca... O peso da redação hoje em dia em qualquer vestibular. Com certeza. A nossa biblioteca é altamente atuante. Nós temos uma biblioteca cheia de projetos. Inclusive, recentemente, os leitores, que os alunos que mais leem, são contemplados com brindes, com parceiros, para estimular, né? Para estimular. Eles foram conhecer a nova biblioteca pública, né? Depois de reinaugurada, digamos assim. Esta que tem próximo ao Dragão do Mar. É, a né? E eles foram e visitaram, e eles recebem prêmios, tem sorteios de cesta, Semana do Livro, Dia do Livro, tudo lá é contemplado. Que legal. Agora, dia 22, né? Teve mais um projeto... folclore, né? Então, tudo a biblioteca contempla. Os meninos que desenham, tem a oficina de desenho. Nós tivemos, por exemplo, Expressarte, que envolvia a área de linguagem e códigos, onde os meninos desenharam a logomarca, onde eles foram premiados por isso. Nós vamos ter agora a nossa Expochal, né? Que é a nossa feira científica, que quando eu falo científica, ela é de ciências, que envolve humanidades, né? Física, química, biologia, matemática, sociologia, filosofia, geografia e história. Tudo legal. Comum. E nós vamos ter uma série de eventos, como o fanzine, como a criação da logomarca também, para aqueles que desenham, aqueles que têm habilidade com paródias. Então, assim, eles são incentivados a desenvolver como um todo. Porque se a gente for focar só na dificuldade que ele tem, como no caso da matemática, que é uma dificuldade maior, ele pode, de repente, caminhar 1 ou 2 degraus e achar que, poxa, só consegui caminhar isso. E ele tem que entender que não é só isso. E quando o aluno se sente com a autoestima mais elevada, nem que seja por conta de outra área, de outra disciplina, ele consegue render melhor naquela que ele tem dificuldade. Ele vai pra aula, ele vai com vontade. Se tem aula de sociologia, ele é bom em sociologia, e tem 3 de matemática, ele vai mesmo assim, porque tem aula de sociologia. É um estímulo, é uma coisa que uma leva a outra, é muito bacana. E só pra gente compor essa coisa da pergunta, João Lucas, conta pra gente qual é a tua relação com a matemática, quais são suas dúvidas, medos, anseios. Ela não é muito boa não, porque o meu nono ano foi completamente interrompido. Eu perdi o nono primeiro. Exatamente. Metade do primeiro e nono. Na mesma série, vocês estão no segundo. Sim. Então acho que assim, foi traumatizante, porque, nossa, eu tava me dando muito bem com a matemática, por conta, no 8º ano eu fui bem bacana, eu acredito. Foi um ano traumático porque teve uma troca de professores e a professora substituta, ela pegava muito no nosso pé. O que foi muito estimulante de uma forma, acho que foi bom pra mim. Mas aí chegou no ano, eu tava ali muito animado pra aprender e legal. E tava sendo fácil, assim, essa introdução, porque foi meio no começo do ano que tudo se fechou e tudo mais. E aí, meu Deus, eu não tava com muita vontade. Nossa, eu tava bem triste na pandemia, foi muito traumático também. E aí chegando, meu Deus, eu me peguei desprevenido. Na verdade, eu tava confuso sobre tudo. Não era somente sobre a matemática, tinha geografia, tinha história, tinha uma bagunça, mas a matemática, por nos fazer pensar muito para chegar nos resultados e fórmulas e muitas das coisas, ela acabou que,
é isso, é matemática. Ela tá ali, eu tô me dando bem, eu tô conseguindo notas pra conseguir passar de ano, mas, assim, eu não tenho muito essa afinidade com ela. Acho que eu tô mais pra área de filosofia, português, uma coisa assim, que tá mais pro meu lado. Eu acho muito que louco. é isso. É, tipo, eu amo isso, mas sim. eu também amo matemática. Terças-feiras é um dia que tem matemática e química, e a última aula, não sei. Tem uma aula assim de sociologia, dessa área, e muitas vezes eu me pego, terça-feira, que ótimo, mas vai ter aquela aula que eu gosto, então eu vou com ânimo e tudo mais, e vai dar certo. Ainda bem. Isso é muito bom. Ele falou assim, mas você participava das aulas online? Sim, claro. Mas mesmo assim, precisava né? Mas era uma coisa assim, meio que me sentia, claro, obrigado, porque eu precisava daquele ponto para passar, porque eu sabia que uma hora as aulas iam voltar e tudo mais, eu precisava do básico ali, eu precisava ter minhas notas e tudo mais, mas era uma coisa assim que, nossa, me chateava bastante, porque eu via algumas pessoas que não entendo como aquelas pessoas, elas aprendiam naquele sistema remoto, elas evoluíam e tudo mais, eu cheguei, meus amigos tinham uma noção de muitas das coisas e eu ficava, tipo, boiando e dependendo deles, é uma coisa assim, tipo, tá bom, mas pelo menos eu aprendi bastante. Nessa pandemia, meu Deus, eu fiz amizade com muitos professores da área de humanas e, tipo, a gente virou realmente amigo até fora da escola. E, tipo, uma coisa que eu evolui bastante na filosofia, no português, na redação. Eu escrevi muito, eu pensei muito, mas a matemática em si, meu Deus, ela vem se tornando uma questão, assim, não tá me preocupando porque eu tô conseguindo me dar bem, o básico é ok, mas eu sinto que muitas das vezes eu podia aprender mais, sabe, podia saber mais, podia ser muito útil na minha vida, acho que pode ser muito útil na minha vida. É impossível fazer qualquer coisa, né? Muito louco. Mas eu gostaria de ter mais proximidade com a matemática como eu tenho com a filosofia. Mas é assim, é uma necessidade. Sim, até. Isso, com certeza. E assim, todos nós temos aptidões, né? De repente, a sua aptidão, como você mesmo falou em outras disciplinas, não é para essa área. Não quer dizer que você não vai aprender. Quer dizer que talvez você demore um pouco mais a entendê-la do que se fosse outra disciplina. E, infelizmente, isso que aconteceu deixou todo mundo numa situação muito semelhante em relação à aprendizagem. Porque essa realidade de ter ficado afastado da escola não foi só sua, né? Não foi só dele, foi nossa, né? Foi uma realidade que veio com tudo, foi uma novidade, digamos assim, inesperada. Nós não tínhamos noção de como seria. Eu me afastei da escola achando que eu iria passar 15 dias em casa e que eu voltaria a dar aula presencial normal. E que 15 dias foram esses, né? E assim, um afastamento que não foi umas férias, não foi para curtir. Foi num momento de tensão, que já mexeu com o nosso psicológico. Imagine para quem está na adolescência, que vive tudo com muita intensidade, que finge às vezes que está bem, mas que está preocupado que o avô pode adoecer, estava preocupado com os pais, com a situação financeira. Então, N fatores vieram aí contribuir para que até a aprendizagem realmente fosse prejudicada. Né? Então, além das dificuldades corriqueiras, surgiram novas preocupações na nossa mente, novas coisas que nos fizeram ter esse problema. Eu também tive dificuldades nas coisas que eu vinha estudando, né? Que eu também estudo, né? E eu também apresentei essa dificuldade, eu também fiquei desmotivada com algumas coisas. E eu imagino realmente para esse universo da adolescência o quanto foi complicado. É tudo muito intenso ou nada? Eu não sei dizer como foi, porque eu só posso realmente imaginar, porque quem viveu realmente é que sabe. Cada um teve uma vivência diferente em relação a isso. E o que eu digo para os meninos agora é assim, gente, essa dificuldade não só vocês passaram por ela, todo mundo passou. Como cada um vai encarar é que está o diferencial. Eu vou olhar para essa dificuldade e vou dizer, eu não vou mais seguir adiante, eu não vou tentar vencê-la, porque eu passei 2 anos nesse universo que me prejudicou, ou eu vou olhar e vou dizer, agora eu estou no presencial, estou de volta àquele meu universo, aquela minha rotina que eu já conhecia, e eu vou agora lutar para vencer. Então, você tem as duas opções, ficar parado olhando para trás, ou parar e olhar adiante e traçar metas para tentar resolver isso daí.
Sim, finalizando essa bancada das opiniões sobre a matemática, eu também tenho um lance muito parecido com as coisas das humanas. Eu gosto muito de filosofia, sociologia, português, mas eu amo matemática, porque, cara, quando tem prova de matemática, geometria, qualquer coisa envolvendo números, eu sei que eu vou passar no mínimo 4 horas fazendo, porque eu me divirto. Teve uma questão que ela, sei lá, era a questão de... Eu esqueci o nome do negócio que você tem que fazer. Enfim, daí você tem que fazer lá um negócio. Ela tava pedindo pra eu descobrir só o valor de A, mas também tinha B e C que não precisava. E eu fiz B e C porque eu precisava saber o B e C pra saber se o de A tava certo, porque eu queria, porque queria. E eu demoro muito, é uma coisa que o tempo passa. E eu adoro isso porque eu não sei como, mas eu me divirto. Também é uma coisa meio abstrata pra mim. Mas essa coisa do conhecimento me fascina muito, em qualquer área. Eu acho que quando eu aprendo. Não gosto de física, não gosto. Eu gosto de aprender umas coisas assim que faz super da minha vida, mas quando eu sei fazer aquilo de física, eu quero fazer assim por horas, porque eu me sinto muito bem. Quando eu aprendo o negócio dos carbonos e MET, ET, prop, but, não sei o que, da química, eu fico com vontade de fazer. E essa coisa eu acho muito legal porque eu tenho vontade, eu consigo, e todo mundo consegue. Tipo, quando eu vi a menina na minha frente falando, eu sou muito burra, eu só tiro nota ruim, eu não sabia o que falar, eu me senti muito mal por ela, por como ela estava se sentindo. Não foi pela situação, pela nota, é por o que aquilo pode levar um adolescente de 16, 14, 13, 12, enfim, anos a se sentir, sabe? Eu acho isso muito perigoso, o estímulo que a gente vem vivendo hoje, porque se eu me sinto muito bem com a minha capacidade, por que outras pessoas também não podem se sentir? Eu acho que a gente tem que é por isso que está muito intrínseco hoje o estudo, a escola com as coisas do psicológico. Por isso que tem que ter um psicólogo numa escola, tem que ter uma matéria que aborde, tem que ter uma conversa mais direcionada, porque eu acho que a gente voltou de um sistema que realmente estava muito ruim, estava muito precário. Tem coisas na matemática, voltando a esse assunto, que eu amo, mas tem coisas que eu não quero aprender, eu não vou tentar, desculpa, eu não quero aprender logaritmo, eu não entendo, eu não consigo, mas eu sei que eu vou fazer uma prova e naquela prova eu preciso, assim, pelo menos saber o básico, mas eu não quero isso pra minha vida, sendo que, tipo, qualquer outra coisa eu vou amar fazer, mas logaritmo eu peguei uma bronca. Agora, tenha cuidado com o seguinte, porque ele falou uma coisa muito importante, ele disse assim, eu fui ficando com algumas dúvidas, acumulei algumas dúvidas, e a matemática, ela é muito interligada. Então, às vezes, por conta de uma duvidazinha, às vezes bestinha, assim, uma coisa pouca, tu deixa de aprender uma coisa maior, né? E cuidado também, assim, muita gente não é que não gosta da matemática, é que como não consegue entendê-la, não consegue gostar. Aí confunde, porque na hora que entende, olha, os assuntos que você entende, você super gosta. Aquele que você tem dificuldade, que é logaritmo, você já, eu não gosto e tudo. Então, para quem tem muita dificuldade, eu não consigo, então eu não gosto da matemática. Às vezes só precisa começar a entender. Né? É um sistema que você tem que entender e se entendendo. Você trouxe uma coisa muito bacana sobre os projetos do Estado de Alagoas, da escola que você vem atuando hoje, que eu acho que combinam super com a Casa de Vovó Dedé, com que a gente tem, com esses projetos de arte e cultura. Eu quero muito saber qual a importância de você, mesmo sendo uma professora aí das exatas, de ver, abranger essa arte da arte, sabe? Essa coisa da cultura, do que toca na alma. Olha, a matemática, ela faz parte da arte. Eu não consigo tocar sem matemática. Eu toco piano e eu não consigo tocar sem matemática. Exatamente isso. Visitando aqui os ambientes, eu passei em uma sala e estavam lá as notas musicais. Matemática, né? Então, assim, sempre que eu olho assim, algo da artes e tudo, o menino, por exemplo, fazendo uma dança, traçando aqueles passos, ele nem tá vendo que ele tá lidando com a matemática ali naquele momento, com a questão do espaço, com a questão, o movimento em si, a locomoção. Então, não há uma divisão. A gente tem que querer ver separado, mas é tudo um conjunto. Tudo um conjunto. Sim. Quando tu estuda história, se tu prestar atenção no teu estudo de história, o que aconteceu, a cronologia, a linha do tempo, as decisões que foram tomadas, as leis criadas, tudo isso dá embasamento para a matemática.
A gente costuma diferenciar, mas a gente tem essa dificuldade, na verdade, de interligar, né, as disciplinas, de interligar tudo. Mas, por exemplo, é tanto que no Expressarte, os meninos perguntaram, a senhora vai aproveitar a nota que é de português? Eu disse, não é só de português, porque você na escola tem o desenvolvimento das competências socioemocionais. Como eu lhe disse, um aluno com autoestima elevada, isso reflete na aprendizagem dele em todas as disciplinas. Não é só naquela que ele está se desenvolvendo. E quando o aluno senta para planejar o desenvolvimento, que ele faz aquela tabela, que ele organiza os tempos que ele tem, ele está desenvolvendo um gráfico, uma tabela matemática. É isso que a gente precisa começar a enxergar, né? A leitura. Se você não lê, você não sabe interpretar. Se você não sabe interpretar, como é que você aprende matemática sem você saber interpretar? Se você saber o significado das palavras. Eu tinha uma matéria que tratava justamente isso, que era raciocínio lógico, que era interpretação, basicamente, na matemática. E que hoje em concurso, onde você for fazer concurso, tipo de concurso que for, você vai ter raciocínio lógico. É muito importante essa área. Ler é importantíssimo. É tudo em conjunto, é tudo muito ligado entre si. Tava falando assim, Pitágoras, eu falando de Pitágoras para os meninos, né? Aí eu entrei na questão, eles, professora, eu vi lá do Nilo, né, professora? Egito, né, meninos? E uns começaram a falar e a gente acabou falando de história, de geografia, filosofia. E aí eles falaram, era importante para eles, né, porque a sociedade deles era baseada nisso. Eles começaram a falar coisas que eu nem me lembrava mais e olha assim, e começou no assunto da matemática, né? E um deles puxou o assunto numa determinada turma e o assunto foi fluindo e das fé, o menino terminou a aula e foi aula de matemática. Porque foi importante eles verem essa ligação e eu me lembrar que essa ligação existia. É legal aquela coisa do ensinar, aprender, aluno, professor, porque você trouxe isso agora de uma situação realmente de onde isso acontece, essa troca acontece para as pessoas entenderem que realmente existe. E uma coisa que, conversando um pouco antes, você citou, você está há 12 anos na escola pública e você já passou por escolas particulares, mas eu quero entender o que tem de diferente, o que é uma escola pública e uma escola particular hoje, em 2022. Eu não vejo essa diferença. A mesma aula que eu dava na escola pública, eu dou na escola particular. Porque eu não vejo diferença entre o meu aluno da escola pública e o da escola particular. Talvez diferença no poder aquisitivo? Sim, mas dentro da escola pública, a diferença do poder aquisitivo de um para outro. Então, se essa fosse a diferença, isso aí não é o importante, como digamos assim, né, em contexto de acreditar que o aluno pode aprender ou não. Mas talvez, em algum momento, os pais da escola particular tenham uma cobrança um pouco maior. Por acharem assim, eu estou pagando. Embora a pública também ela não seja de graça, né? Nossos impostos estão aí, né? Então, assim, mas talvez a diferença seja nisso, nesse ponto aí. E alguns pais da escola particular cobram um pouco mais do que da escola pública. Uma cobrança que muitas vezes nem é tão correta. Que eu cheguei a ouvir, né? Eu tô pagando, esse menino não estuda. Importante não é o fato só de você estar pagando. Você tem que querer que ele estude para ele aprender, para ele se dar bem, né? E tudo. Mas em termos de aprendizagem, eu não vejo essa diferença, não. A mesma capacidade que o da escola pública tem, o da escola particular tem também. Capacidade é a mesma. É tanto que nós temos alunos que se destacam na escola pública. E nós temos uma escola pública cearense, assim, de ser elogiada por muitos. A gente tem... Eu acho muito bacana de se falar, porque o avanço do Ceará em educação é algo incrível. Acho que todo mundo fica muito orgulhoso quando a gente vê isso, quando a gente vê esse Nordeste, esse Ceará no topo, quando a gente vê a quantidade de cearenses ganhando prêmios, Olimpíadas
escolas e se destacando em universidades. Isso é muito bacana porque é fruto, essencialmente, assim, muito forte de uma escola pública. E tem essa bronca ainda muito forte no Brasil em geral, dessa diferenciação de uma particular para uma pública, de uma melhor para uma pior. Mas a gente vê no Ceará esse fruto do topo da educação numa escola pública. Isso é muito bacana. Agora sim, a gente também não pode esquecer, por exemplo, eu estou na realidade de uma escola pública que tem uma estrutura muito boa. Nós temos algumas que ainda não passaram por reforma, eu acredito que passarão, que não trazem realmente essa realidade estrutural tão boa assim. Alguns anos atrás não se tinha acesso a livro, era mais complicado. Hoje não, os meninos recebem livros e eles têm maior suporte. Então, assim, comparando com a realidade que eu estou vivendo hoje, eu não há diferenciação. Com certeza, um professor que vem de uma escola pública com estrutura bem precária, onde falte uma série de coisas, ele vai sentir essa diferenciação no ensinar de uma forma mais pesada, digamos assim. Agora, eu quero deixar bem claro que é em relação à capacidade de aprender. Sabe? A capacidade de aprender, é a mesma. Eu acho que é a mesma. Vai ter sempre alunos que se destacam, alunos que têm mais dificuldades, talvez o apoio para buscar essa aprendizagem, essa autoestima que faz com que ele parta em busca dessa aprendizagem é que se torne diferenciada. É um caminho mais complicado. Isso, a questão socioeconômica às vezes influencia, porque muitas vezes ele não tem aquele tempo para estudar, porque ele vai trabalhar muito novo. Então, essas coisas assim, elas atrapalham, a gente não vai negar. Mas digo, acho que pela terceira ou quarta vez, a capacidade que o meu aluno da escola pública tem é a mesma capacidade que o aluno da particular tem também. A motivação, o querer... Até a motivação talvez possa ser diferente, porque o da escola particular ele tem uma conformidade, ele está confortável. O da escola pública não, ele tem até um pezinho a mais de ter que ter mais vontade, ter que estudar mais. Porque quem está pagando uma escola geralmente tem aquela coisa do confortável. Tem aquela coisa do eu estou pagando, realmente existe muito forte, do eu estou pagando, eu vou fazer uma faculdade particular, eu vou isso, aquilo, e não ligar. O aluno que está na escola pública, não, ele tem que lutar por muita coisa. Tem um trajeto que pode ser mais complexo. Aí é aquela coisa, eu até te dou esse exemplo. Eu bebo porque meu pai bebia. Eu não bebo porque meu pai bebia. Então tem gente que vai olhar para a dificuldade. Eu não vou conseguir porque eu tenho muita dificuldade. Tem uns que, eu vou conseguir porque eu quero vencer essas dificuldades. Eu sou fruto da escola pública. Eu venho, minha vida escolar inteira foi na escola pública. Inclusive, eu comecei a estudar no Colégio Estado de Alagoas. Que legal! Terminei no José Valdo Ramos. Então, eu passei a vida inteira na escola pública numa época que não tinha livros, que a carência de professores era imensa. E eu via, comparando com as minhas primas, elas estudavam em escolas particulares, não faltava professor, elas tinham livro, eu não tinha. Eu não tinha livro. Minha mãe até fazia o sacrifício de comprar algum livro assim para estudar, eu ia na biblioteca. Então, o que é que eu olhava? Eu dizia, poxa, minha vida é tão difícil. Eu via isso como um incentivo para eu estudar mais e mais e mais, para sair daquela dificuldade. E eu sempre dizia, no dia que eu for professora, que eu voltar para a escola, eu não vou olhar para os meus alunos como não sendo capazes ou como... não tendo autoestima, como sendo coitadinhos. Eu vou olhar para eles como pessoas que, se incentivados, se quiserem também, porque faz muito da força de vontade. Teve gente que estudou junto comigo e dizia, não vou conseguir, e não conseguiu. E eu dizia, vai ser difícil, mas eu vou conseguir. E eu não sou professora porque foi só a única coisa que eu consegui fazer, não. Eu sou professora porque eu escolhi ser professora. Se eu quisesse ser médica, eu teria conseguido ser médica. Se eu quisesse ser advogada, eu teria conseguido. Tem pessoas na minha família que são médicos, que são advogados e que também não partiram de lares luxuosos, não. Minha família é uma família humilde, então todo mundo lutou para conseguir. Muita gente que é formada em direito na minha família é aluno de escola pública. Então, assim, nós vimos a dificuldade como um incentivo. É isso que eu digo para os meninos. Vamos olhar as dificuldades como algo que nos incentiva a caminhar e não que nos paralisa, que nos
nos deixa no meio do medo, parado. Cassiana, como é olhar agora que você tocou nesse assunto? Você é fruto do estado de Alagoas. Como é voltar agora como professora? A primeira vez que eu voltei no estado de Alagoas, eu voltei como temporária. Eu já ensinava na escola pública e surgiu uma oportunidade para ser professora temporária. E eu voltei, né, no estado de Alagoas e eu me senti muito feliz em estar voltando como temporária, mas você sabe que a vida de temporária é incerto, né? Aí chegou um efetivo que tinha sido um professor meu do ensino médio, que depois, quando ele soube que eu estava lá, ele me chamou até para estagiar com ele, mas aí eu já tinha conseguido ampliar minha carga horária na escola particular. E eu disse, um dia eu volto, mas eu volto como efetiva. E o interessante é que quando eu passei no concurso, eu disse, eu vou pedir para ser lotada no estado de Alagoas. Eu cheguei na Seduc, aí eu dizia assim, ninguém pega o estado de Alagoas. Eram vários professores reunidos e eles chamavam você e faziam sua lotação, né? A escolha de que escola você ia ficar, quais turmas ia pegar. E aí o povo olhava e tinha assim, Pirambu. Ou era Pirambu ou era Goiabeiras, era uma coisa assim. Aí o pessoal dizia assim, Vala, tu tá brigando, dizendo aqui que ninguém pega essa escola. Não vai querer pegar essa escola não, essa é zona de risco. Olha o preconceito, né? Eu disse, pois é, meu filho, é muito perigoso lá, não queira mesmo não. E quando eu fui pra lotação, eu disse pra moça, olha, eu estudei nessa escola, eu chorei. Acredita, minha lotação era fazendo e eu chorando. Eu disse, eu tô voltando para onde eu saí, eu vou olhar para os meus alunos e vou dizer, vocês, se quiserem, vocês são capazes de conseguir aquilo que vocês sonham, mas vocês vão ter que batalhar, porque nada vem fácil, e eu vou dar sempre o melhor de mim. Do jeito que eu ensino na escola particular, eu vou ensinar na escola pública. E graças a Deus, até agora, eu tenho me mantido firme no meu propósito. Como é ser essa agente da educação? A gente fala muito de educação, muito. Ela muda, revoluciona, a gente consegue se transformar por educação. Como é ser uma agente ativa de tudo isso? É algo difícil, é desafiador, é algo que muitas vezes te leva a questionamentos. Né? Até que ponto eu estou acertando, até que ponto eu estou errando, até que ponto sou valorizada, até que ponto sou valorizada, porque em vários momentos você se sente sim desvalorizada, às vezes até o aluno, até mesmo sem perceber, ele te leva a questionar essa desvalorização devido a determinados comportamentos em sala de aula. E é aí que você tem que ter a maturidade, como eu lhe disse, de lembrar que você está lidando com adolescentes, que ele muitas vezes não tem nem aquela consciência de que aquele ato que ele está tendo ali, por exemplo, de estar conversando, de estar levando na brincadeira, é um ato de desvalorização em relação ao que você está fazendo, né? Então, é assim, é algo realmente difícil. Não vou lhe dizer que é fácil, é um caminho árduo, é um caminho, não é previsível, você se vê como ativa num processo, né? Você não é o centro, porque o processo envolve várias pessoas, mas você é um fio condutor naquele processo, né? E cada dia eu acho que eu definiria de um jeito diferente, sabe? Hoje eu penso como algo desafiador, talvez amanhã eu já tenha outra palavra para definir esse meu papel de agente na educação. Assim. Hoje você deu aula? Não, hoje eu estou de planejamento. O que é esse planejamento? Você, além de professora, tem outras atividades no estado de Alagoas. O que são essas atividades que você citou? O planejamento, na verdade, é para todos da área. Sim. Planejamento, dia de terça-feira, é para a área de linguagem e códigos, que é português, artes, educação física, inglês, espanhol. O planejamento na quarta-feira é para ciências da natureza, física, química, biologia e matemática. E na quinta-feira, ciências humanas, Sim. história, geografia, sociologia e filosofia. Sim. Então, os professores se reúnem nesses dias e traçam as estratégias de como vai ser na semana seguinte, de como vai ser o bimestre, das interações entre si. Por exemplo, matemática no terceiro ano sou eu, o professor Tiago. Então a gente senta, a gente conversa. Tiago, esse teu conteúdo, de que forma tu tá vendo? Será que essa atividade desse jeito vai funcionar e tudo? Vamos tentar. Às vezes funciona muito bem para uma sala, às vezes não funciona para outra. A gente tem que mudar
a estratégia, né? Então, assim, o planejamento é isso, é esse momento coletivo e individual também, porque cada um conhece a realidade das suas turmas. Às vezes o que eu planejo para uma turma minha, eu não planejo para outra, porque a realidade daquela outra turma é outra, bem distinta. Mas é esse momento de troca de experiência. Às vezes a gente até conversa com das outras áreas para ver se casa alguma coisa. Sim. Só cortando um pouco, antes de você falar um pouco das suas outras ações dentro do Estado de Alagoas, você citou que está há 22 anos na área da educação. E hoje você teve essa coisa do planejamento, e eu acho que a gente mudou muito de 22 anos atrás até hoje. E eu quero saber o que é que está diferente desse planejamento, o que é que o aluno quer ouvir, o que é que está chamando a atenção dele, o que é que está sendo necessário do professor fazer nessa época da velocidade, da tecnologia, do celular, para chamar a atenção de um aluno, ainda mais para a matemática. Olha, um dos maiores desafios que hoje mesmo eu estava conversando com o meu diretor é você tornar a sala de aula tão interessante quanto o que está aqui por fora, o que está fora dela, né? Porque a gente está na era da tecnologia. E a gente, enquanto professor, também tem que se readaptar, se reconstruir mesmo, né? Diante dessas novas tecnologias. E a matemática tem umas coisas que elas não se enquadram tanto com o novo, ao contrário de outras disciplinas, que você consegue ver de forma mais palpável ela na realidade, no mundo atual. A matemática tem umas coisas bem abstratas mesmo. Sim. E essa abstração, o desafio maior é fazer com que essa abstração se torne interessante. Até porque quem não entende muito bem, pensar nela de uma forma sem ser concreta ainda se torna mais difícil, né? Se torna mais desestimulante, digamos assim. Então, o que a gente tenta fazer? Aliar com a informática. Tem um projeto que ele teve que dar uma parada, mas ele agora vai voltar, da matemática com a informática. Tem um projeto sendo desenvolvido, uma eletiva do professor Tiago também, ele com o professor Paulo. Nós temos um laboratório, mas a gente vai começar a utilizar agora, precisou passar por uma readaptação e agora nós vamos voltar. Então a gente tem que tentar trazer isso daí e mostrar sempre a aplicação dentro da realidade. Para que eu vou precisar usar isso? Tem coisas que você realmente não vai precisar usar, mas que o uso daquilo... O currículo está pedindo também. E até assim, o uso daquilo trouxe as coisas que são outras coisas que são importantes dentro da sociedade. Então, é muito... É desafiador trazer essa contextualização para a realidade. O planejamento teve que mudar realmente, porque a gente teve que sair daquela coisa de 22 anos para cá. Primeiro, que há 22 anos atrás, esse momento de planejamento era feito de forma totalmente diferenciada. Na escola particular ele nem existia. Eu nem sei se ele existe, esse planejamento coletivo na particular. Porque até quando eu trabalhei, que foi há 10 anos atrás, não havia esse momento de planejamento. Cada professor fazia suas coisas em casa, trazia, não tinha momento de se sentar e tudo. Eu vim vivenciar esse momento de planejamento na escola pública. Eu não vivenciei na particular. E na pública, ele era mais reduzido, depois ele se tornou mais expansivo. A gente sempre vem sendo capacitado para isso. E existe sim um incentivo para a gente tentar contextualizar o máximo possível, da gente tentar trazer mais para a prática. Mas eu confesso a você que eu ainda tenho essa dificuldade. Eu não tenho problema em assumir minhas dificuldades. Eu ainda tenho essa dificuldade de trazer muita coisa à prática. Os meninos até recentemente, professora, vamos usar o laboratório. Até estou com essa dívida. Estou em dívida com eles em relação a isso, que a gente vai realmente usar. Eu quero que eles vejam jogos de lógica e tudo mais. Então, assim, a dificuldade é essa, realmente. Sair da zona de conforto, daquilo que a gente estava acostumado, porque dentro das universidades nós aprendemos a matemática pura e aplicada, e chegar em sala de aula, trazer essa matemática de uma forma interessante, porque a matemática ainda tem muita coisa que é realmente quadro, conta, que é necessário que seja assim.
Nem tudo da matemática dá pra você É uma coisa bem ditatorial, é isso. Pronto. Nem tudo da matemática dá pra você. Eu, pelo menos, não consigo ver alguns assuntos da matemática. Mas estou aberta, eu sempre digo, eu estou aberta a novos aprendizados. Sim, a gente tá sempre buscando. Eu já aprendi muita coisa com colegas professores, com alunos, como eu lhe disse. E estou aberta a aprendizados. Aproveitando a pergunta de Amandu sobre 22 anos pra cá, o que é que você acha sobre o futuro da educação no Brasil? Que fiz essa pergunta mesmo pra coordenadora que veio ontem. Eu queria saber a sua opinião. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito de pensar assim, em termos de futuro muito distante. Mas eu acho que de uns tempos para cá vem tendo sim alguns investimentos em educação. Infelizmente tivemos também vários cortes, mas eu vou falar no contexto estadual, tá certo? Que é o contexto que eu vivo. Então, dentro do contexto estadual, a gente está tendo aí mudanças com novas estruturas nas escolas. A escola que eu ensino é uma dessas escolas que sofreram essa mudança, uma estrutura muito boa. A gente sempre tem formações, né? A gente está sempre tendo formação. Então, na questão estadual, eu acho que se continuar, que diz que a previsão é que todas se tornem integrais, que os prédios realmente mudem, tudo isso é perigoso, não? Tem o seu perigo, né? Como tudo. Porque eu tenho uma vida além da escola. E a questão de alguns necessitarem de trabalho, né? Exato. E esse é quando eu falo, eu tenho a casa de Vovó Dedé, que minha tarde tá aqui. Eu preciso estar aqui porque eu me sinto bem numa área que é minha. Talvez na escola não vai ter um projeto de rádio. Mas como nós estávamos conversando antes, e se isso for feito de uma maneira diferenciada? O ensino integral não significa necessariamente você estar o dia inteiro dentro da escola. E se a escola tiver uma parceria, por exemplo, com a casa de Vovó Dedé? Era exatamente aí nesse ponto que eu queria chegar. Porque a casa de Vovó Dedé funciona de tarde, funciona de manhã, funciona, enfim. A gente vai precisar chegar num ponto que vai ter que integrar. E essa integração é possível? Eu acredito que sim, eu vejo como isso sendo possível. Como eu lhe disse, o aluno pode muito bem passar a manhã estudando os conhecimentos formais da escola e à tarde, vinculado à escola, algo realmente com frequência, com tudo, ele está num ambiente como esse, aprendendo uma série de coisas interessantíssimas para a vida. E a casa começou com uma escola, que era uma escola de ensino público, sempre uma instituição privada, mas era um ensino, nunca teve cobrança. Ninguém que entrou aqui nunca pagou nada pra estar aqui. E é muito bacana ver as proporções que tomaram hoje. A gente tem áreas da tecnologia, áreas dessa coisa do audiovisual, a própria música, são coisas que estão muito em alta, que estão muito lucrativas. Acho que hoje em dia você não tem como vincular a sua imagem, você não tem como dar uma aula, sei lá, até aprender a gravar um vídeo você teve que fazer por conta da pandemia. Então esse lance do audiovisual tá muito em alta. A gente tem muita coisa na casa de Vovó Dedé que tem muito a agregar ao mercado de trabalho. Então essas parcerias, eu acho que esses ensinos, pra mim são muito preocupantes como jovem, porque eu não sei como vai ser, talvez eu ainda já não esteja inserido, não sei quando vai começar assim de fato. E talvez não aconteça, né? A gente tem, é o que se escuta falar, mas a gente não sabe se realmente, até porque se de repente verem que não está dando certo, eu acho que a escola regular nunca vai deixar de existir. Mas eu acho que a escola integral, se for assim em parceria, ela é também uma boa. Como eu lhe disse, não necessariamente passar o dia todinho ali naquela realidade, com cursos, né? Você tem um ensino integral. Você estava na sua escola, você saiu até 1h30, né? Não, eu saio 12h30, eu cheguei em casa 1h30 por causa do transporte. E você vem pra onde? Pra cá. Aqui é um ambiente de aprendizagem. Sai daqui 5 da tarde, Você tá no ensino integral. 7. Você tá no ensino integral. Não sistematizado, mas é um ensino integral. É bom. E por que esse ensino integral não pode, de repente, se tornar um modelo? E quando você trouxe aquela coisa da autoestima, sem a casa de Vovó Dedé, eu me sinto um nada, de verdade, porque aqui eu sou tudo. Quando eu tô aqui falando, eu me sinto muito. Quando eu tô no piano tocando, eu me sinto muito. E aquela coisa da autoestima é incrível. Quando eu tô na escola, na aula de história, sociologia, até mesmo matemática, eu me sinto muito quando eu tô ali falando. Extremamente importante. E é muito legal ter esses espaços para além do regular, porque, desculpa, torna-se chato. Coisas diárias, muitas vezes,
que eu não quero aprender física, tipo, ter 3 aulas seguidas disso, que eu estou com bronca de física, mas torna-se chato alguma hora ou outra. E ter essas coisas dispersas, ter uma coisa que é sua paixão, como a comunicação é pra mim, como a música é pra mim, ter essas coisas é muito importante pro meu crescimento, até mesmo na área regular da educação. É porque o jovem é muito dinâmico, né? E às vezes a gente não consegue acompanhar esse dinamismo de vocês. Eu era uma pessoa, tipo, extremamente ansiosa em diversos quesitos. Vou ter 8 provas sábado. Estou desesperado hoje? Não. Por quê? Porque eu sei da minha capacidade de, mesmo estudando na sexta, tirar minhas notas, porque eu tenho um foco regular nas aulas, eu tenho uma prática regular nas aulas. Eu me entendi como aluno. Eu sei o que me faz bem ao aprender, eu sei como aprender um conteúdo, e eu tô de boa porque eu sei que eu vou me dar bem porque eu estou de boa, porque aprendi. Não tem aquela tensão de brincar, de ficar só conversando. E eu acho isso muito importante, muito legal, porque eu aprendi isso onde? Na música. Eu aprendi isso em 5 horas sentado no piano todos os dias. Você falou uma palavra que eu acho que é o diferencial para a pessoa realmente aprender e não aprender. Foco. É preciso ter foco, é preciso traçar objetivos. Infelizmente, alguns jovens estão fora desse foco, não estão focando. Não estão tendo objetivos traçados. Até tem um objetivo, eu quero ser isso, mas não traça metas para alcançá-lo. Talvez muitos se perdam nas dificuldades exatamente por essa falta de foco, de traçar Esse meu objetivos. foco, ele veio num piano, olhando pra uma partitura 5 horas por dia, estudando, olhando caderninho, passando 1 hora em um compasso, em uma coisa de 1 segundo, mas que eu tinha que fazer. Então eu apliquei isso na minha vida, eu já aplico na minha vida, tá na escola, eu tô ali prestando atenção em cada detalhe, porque eu sei que eu tenho capacidade, por mais difícil que seja, eu sei que eu tenho capacidade. O esporte também é muito importante. Tudo! Lá na Todas escola as áreas nós são temos, eu esqueci importantes. até de falar, no Expressarte nós tivemos a Copa América, né? Copa das Américas, e era futsal, vôlei, carimba, porque não é só futebol, né? Sim. E agora os meninos estão numa competição lá no SESI, nós temos o time Alagoas, e isso é muito importante. E assim, nós temos psicólogos, viu? Isso é muito importante, nós temos é muito psicólogos, bacana. a SEDUC disponibiliza psicólogos, tem também outros projetos envolvendo a psicologia, atuando lá na escola. Isso é muito importante, porque nós temos vários alunos que querem esse atendimento, até como você disse, depois dessa pandemia e tudo mais, se faz necessário mesmo. E é muito importante o acompanhamento, para você ver como não é tudo ligado. Ou se caminha de mãos dadas, ou a educação realmente não flui. Então, você não pode ver como uma disciplina ali. É um conjunto, é um contexto. Sim. Tudo é muito importante. Você disse o que você atua no 3º ano do ensino médio, certo? Isso. Geralmente aquela fase, geralmente não, é a finalização de uma fase escolar. Tem muitos alunos se encontrando, tem gente que sabe o que é da vida, tem gente que não sabe, que, meu Deus, aquilo ali não sabe o que vai acontecer no ano seguinte. Como é lidar com isso, com o 3º ano do ensino médio? E já adianta aí, se você puder, o que a gente pode aprender na matemática do 3º ano? Eu e a Amanda, a gente está no 2º ano, o Pedro já está no 3º, a gente não sabe o que esperar muito. Tem Enem, tem Muita vestibular. gente chega no 3º ano achando que ele é uma revisão de tudo, que ele é uma revisão de tudo. E não é. Não é? Tem os assuntos próprios do 3º, claro. Mas você não pode ter na sua cabeça que no 3º ano você vai revisar toda a sua vida escolar. É um ano. Olha quantos anos você vem estudando. Então, ele não é uma revisão. Ele é um fechamento. Né? Algumas coisas você vai ver dentro de um novo contexto, mas não deixe para estudar só no 3º ano. O primeiro conselho que eu dou a todo mundo é esse: ninguém estuda só no 3º ano. A gente vem estudando. Eu pego, por exemplo, coisas do Enem para os meninos, e eu entreguei recentemente, por exemplo, um TD que ele era todo de conteúdo do 9º ano. E questões do Enem, onde eles precisavam de conteúdos do 9º ano, porcentagem, regra de 3, não era nem juros. Isso é bem legal. Né? Então, assim, tem isso também. O 3º ano tem gente realmente que já sabe o que quer, tá focado, e tem algumas pessoas ainda imaturas, naquela dúvida. Eu não sei se eu vou querer seguir isso. Eu até digo, eu brinco e não brinco, né? Eu digo assim, é cruel você ainda tão jovem ter que tomar a decisão, que muitas vezes é uma decisão para a vida inteira. Porque tem pessoas que acham que se começar aquilo, tem que ir para aquilo, mesmo não gostando, não pode voltar atrás.
Tem gente que embarca nessa, né? Então, é a hora de tomar uma decisão que ou vai ser para a sua vida inteira ou vai ser para uma parte da sua vida, mas que vai influenciar na sua vida. E muitos não estão preparados para tomar essa decisão por a questão da imaturidade ainda. Não é mais criança, mas também não é um adulto ainda. Cassiana, só pra gente finalizar as suas ações no estado de Alagoas, acho que a gente não trouxe as suas outras funções. Além de professora, o que mais você faz lá? Além de professora, eu sou PCA, que é um professor, né? É professor coordenador de área. Então, eu acompanho o planejamento dos meninos de física, química, biologia e matemática. Na verdade, eu não é nem só acompanhar. Eu tô ali fazendo elo entre eles, o que eles vão necessitando, algum projeto, alguma coisa que eles pedem para ser divulgada. Então, é realmente acompanhá-los nesse planejamento, a dinâmica das provas, a dinâmica das formações que surgem. A gente é formado na SEDUC e passa essas formações durante esses planejamentos para eles, das novidades. Por exemplo, com esse novo ensino médio, eu fiz uma formação sobre esse novo ensino médio, como seria a implementação dele na nossa escola, que nós começamos com o primeiro ano, o próximo ano é primeiro e segundo, posteriormente primeiro, segundo e terceiro, até ficar completamente não integrado, vou pegar, né? então. E assim... A gente vai perder. Quem está no segundo ano este ano vai para o terceiro regular ano que vem, né? E aí essa formação a gente repassa para os outros professores, este elo entre SEDUC e os demais professores que estão em sala, entre coordenação e os demais professores. O PCA ele faz essa ligação, esse suporte, digamos assim. Porque o coordenador ele coordena de uma forma geral tudo o que acontece na escola, mas na hora de planejar é bom que tenha alguém da área sentado ali e tudo mais. É isso que o PCA faz. Essa ligação. Né? Então você já sabe o que vai ser mais ou menos o novo ensino médio? Já tem uma ideia. A gente então vai ter que ter um programa só pra isso, porque infelizmente estamos chegando ao fim. Cassiana terá que voltar, já estamos marcando aqui data, mas eu queria, antes de finalizar, eu queria muito te perguntar se nesses 22 anos e meio a tanta desvalorização, valorização, tantas coisas boas, ruins, ser professora ainda faz sentido, ainda vai fazer sentido? O que é que isso significa pra ti hoje? Ainda faz sentido. Pra mim, ainda faz. Na hora que não fizer sentido, eu vou fazer outra coisa. Eu tracei uma meta na minha vida. Eu só fico naquilo que foi importante pra mim. Porque senão eu vou me frustrar, adoecer e entrar por um caminho aí de depressão, como muita gente entra, né? Então ainda faz sentido. Como eu lhe disse, não é fácil. Muitos momentos a gente se sente desvalorizado. Muitas vezes a gente para pensar que pelo que a gente investe, pelo que a gente trabalha, a gente deveria ser melhor remunerado. E eu até brinco, eu acho que todo mundo tem esse pensamento em relação à sua profissão, né? O médico pensa assim, o engenheiro pensa assim. E o professor também pensa assim. É árduo, é um caminho duro, cheio de batalhas, mas eu ainda vejo como algo promissor. Por isso eu ainda estou. Eu ainda acredito na educação. Nunca vai acabar nunca. A gente tem que acreditar. Eu não vou dizer para você que eu tenho a mesma ilusão, os mesmos sonhos que eu tinha 22 anos atrás. Até porque eu não sou mais a mesma pessoa. Sim. Eu também amadureci, eu também mudei, né? E talvez no próximo programa eu já tenha um pensamento diferente. Sim. Porque eu vou ter uma construção de vida até lá. E essa minha construção de vida vai moldar muito. A Cassiana do presente não pode falar pela Cassiana do futuro. Sim. Por isso que eu lhe disse que quando eu penso em futuro, eu não penso em algo tão distante. Porque eu estou pensando nesse futuro com a visão da Cassiana do presente. Ela não é a mesma Cassiana do futuro. Ela com certeza. Não é a mesma nem de amanhã. Hoje aqui eu tive uma série de aprendizado. Eu me enriqueci demais aqui. Eu não sou a mesma que eu cheguei. Isso vai me ajudar na construção. Eu estou tendo 3 jovens aqui que me passaram visões de vida diferentes. E isso eu vou levar para mim, entende? Então, há uma mudança nisso. Por isso que eu estou falando pela Cassiana do presente. Eu ainda acredito na educação. Tem momentos de desmotivação? Tem. Isso é em tudo na vida. Tem momento que você, ai meu Deus...
eu acho que eu não vou aguentar. Eu vou desistir. Mas aguenta, dá certo. A gente consegue passar por muita coisa. A gente já passou por tanto, o que é mais uma, né? Mas, Cassiana, de verdade, muito obrigado. Agora falando pelo Yamandu do presente, também gosto muito de pensar nele, nesse presente. Eu fico muito feliz de conversar com professores, eu fico muito feliz de conversar com a Cassiana, com essa sede de... eu acho que ela ultrapassa até mesmo o conhecimento, é sede de humanidade. Quando você doa-se pra uma coisa que eu não teria capacidade, que é de meu Deus, eu não sei nem como explicar. É uma coisa meio metafísica, assim, de você ter que colocar, ter que ajustar, ter que alinhar a cabeça de muitas pessoas que estão em desenvolvimento, que estão em projeções muitas vezes opostas ao mundo real, opostas a um caminho bom, a um caminho que vai levar a um futuro bom. Então, eu acho que professores são pessoas incríveis. Eu adoro conversar com pessoas que já têm tanto conhecimento e estão ali para doar esse conhecimento para outras pessoas e fazer o mundo, a educação, uma revolução. Eu acho que educação e revolução são palavras muito simbióticas. Eu acho que quando a gente tem uma mudança, a gente tem uma revolução, e na educação, consequentemente, a gente tem que ter uma mudança. Eu acho que a gente se muda cada dia mais quando a gente lê, quando a gente aprende, quando a gente escreve. Então, de verdade, muito obrigado. Foi um dia muito especial. Tá ali, do ladinho da gente, tá? De Alagoas, tá aqui pertinho. E a gente nunca tinha tido essa oportunidade, então eu fico muito feliz, tanto por você, pela escola, pela casa, por ter a oportunidade de ter esses encontros. Quando eu falo que eu me encontrei em espaços como esse da comunicação, são para esse encontro, são para conversar com pessoas como você, conversar com pessoas que tenham muito a falar para o mundo. Então, de verdade, muito obrigado. Eu que agradeço imensamente. Sintam-se convidados aí ao Estádio de Alagoas, a conhecer o nosso trabalho, conhecer nossos projetos. E vários alunos nossos já passaram por aqui, viu? Tem muitos aqui. Então, assim, sintam-se realmente convidados. Eu aguardo vocês lá e espero estar lá no dia que vocês forem. Eu só não estou lá nas sextas à tarde. Então, não vamos sexta à tarde. Porque eu quero acompanhar vocês, mostrar nossos projetos, que tem muita coisa, tem coisa que eu nem falei aqui, tem projetos em andamento, e eu acho que talvez possa surgir uma parceria. Eu acho não, tenho certeza. Tem que surgir, uma parceria maravilhosa, viu? Porque nós temos muita gente boa ali. Na verdade, ali nós só temos gente boa. E a parceria que vai surgir vai ser muito boa. Muito obrigado pela sua presença. Você falou agora há pouco no final que você não é a mesma de quando você chegou aqui, porque a gente trocou ideias, visões. Então, também não sou o mesmo, o Yamandu não é, o João Lucas não é, enfim. Você passou a sua visão, então realmente eu quero muito agradecer por toda a experiência que você passou aqui, por toda a sua história e a visão da sua vida que você passou, que vai agregar muito na nossa vida e de quem está assistindo agora. Então, muito obrigado. Mais uma vez, eu que agradeço, viu? Sinto-me honrada, espero estar aqui em outras oportunidades. Eu também gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Como eu disse durante o papo, eu não sou muito familiarizado com a matemática, eu sou muito humanas, mas pensando assim, eu ainda tenho o terceiro ano do ensino médio, ainda tenho o final do segundo ano, então, sei lá, eu posso até aprender mais e, sei lá, no que vem eu posso estar amando a matemática como o Yamandu hoje ama. Então, não, eu amo. Tu disse que ama. Não, eu gosto muito de resolver problemas, não quer dizer que eu vou fazer uma faculdade de matemática, assim, vamos diferenciar as coisas, colocar cada coisa no seu quadrado. Desculpa, Yamandu. Gosta mais do que você. Eu gosto bastante, assim, não tanto quanto a Cassiana, mas gosto. Tudo bem. Então eu acho que com certeza eu posso amanhã mesmo, se tiver uma aula de matemática, não lembro, olhar a matemática com outros olhos. Eu acho que muito bacana. Eu amei muito que eu gostaria que você fosse minha professora de matemática. Eu fiquei pensando nisso durante o papo também. Eu gostaria muito, acho que seria muito mais fácil pra Nicolas mim teve esse privilégio. Sim, Nicolas foi meu aluno. Peguei muito no pé dele. Então é isso. Eu espero muito que tudo bem? O que eu quero de vocês não é que vocês sejam apaixonados pela matemática, não. Olhe pra ela com carinho. Eu olho, pelo menos. Mas eu quero que vocês sejam apaixonados por aprender. Isso eu sou. Sempre buscar conhecimento. Independente de ser na matemática, na física, na química, mas sempre estarem curiosos em aprender e não deixar as dificuldades pararem você. O fato de vocês não terem uma certa dificuldade de matemática, não entenderem determinado assunto, não deixe que isso pare vocês, nem deixe que isso coloque vocês para baixo no sentido de que, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, porque vocês, eu já disse, não são só uma disciplina, não são só uma nota, e o nosso aprendizado ele é construído por
tantos pedacinhos, né? Não é só uma disciplina. Apesar de eu querer que vocês olhem com carinho para matemática. E são com essas palavras. É muito bom ouvir isso de um educador, por isso que eu disse que eu gostaria muito que você fosse minha professora. Eu gostaria muito de, sei lá, se eu tirasse uma nota baixa em matemática, ouvir isso do meu professor de matemática. Talvez a gente não tenha essa proximidade aqui, mas eu só gostaria muito de que o intercâmbio entre o estado de Alagoas e a casa de vovó Dedé aconteça. Eu quero muito conhecer, porque eu não sou da Barra do Ceará, eu moro aqui pertinho, mas eu gostaria de conhecer esses projetos. Gostaria que muitos desses projetos que você citou durante o nosso papo acontecessem na minha escola. Acho uma coisa muito bacana e eu espero que a gente se encontre em outros momentos. Com certeza a gente vai se encontrar. Então, Cassiana, muito obrigado. A gente encerrando aqui mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 4h23 da tarde do dia 24 de agosto de 2022. É isso, pessoal. Um beijão e até a próxima. Até.